Imagine um mundo onde o céu se fechou, não por um dia, não por um ano, mas por 400 anos. 4 séculos sem uma única palavra de Deus, nenhum profeta, nenhuma visão, nenhum fogo descendo do céu. A última voz que Israel ouviu foi a de Malaquias, prometendo um sol da justiça. E depois, o silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa inatividade. Enquanto os céus pareciam de bronze, a terra estava sendo violentamente moldada. O que aconteceu nesses anos ocultos? Por que o mundo precisava mudar radicalmente antes que o Messias pudesse nascer? A história que você conhece começa na manjedoura. Mas a história real começa muito antes, no escuro, em meio a sangue, impérios de ferro e uma expectativa que quase enlouqueceu a humanidade. Prepare-se. Vamos voltar para a noite mais longa da história. A noite antes do amanhecer. Muitos olham para a história e veem apenas guerras. Mas, olhando de perto, vemos um tabuleiro de xadrez sendo organizado. Para que a notícia do Messias pudesse correr o mundo precisava ficar pequeno. Primeiro veio a Grécia. Alexandre o Grande não sabia, mas ao conquistar o mundo conhecido aos 30 anos, ele não estava apenas construindo um império, estava construindo uma linguagem. Ele espalhou o grego koiné. Pela primeira vez na história humana, um homem da Índia, um comerciante do Egito e um soldado de Roma podiam falar a mesma língua. Deus estava instalando a internet da antiguidade. Sem o grego, o Novo Testamento não poderia ser lido por todos. Depois veio Roma, os monstros de ferro. Eles eram brutais, sim, mas construíram estradas, milhares de quilômetros de pedra sólida que conectavam os confins da terra, estradas livres de piratas, protegidas pela temida Pax Romana. Você percebe a ironia divina? Roma construiu as estradas para seus exércitos marcharem, mas Deus usou as mesmas estradas para que os missionários corressem. O palco estava montado, o cenário estava pronto, mas o povo estava quebrado. Na Judeia, o clima não era de paz, mas de terror. O trono era ocupado por um homem que não era totalmente judeu, nem totalmente rei legítimo, Herodes, o Grande. A história o chama de o Grande por suas construções. Ele reformou o templo, ergueu fortalezas como Massada e teatros de mármore. Mas sua alma era um abismo de paranoia. Este é o homem que governava quando Jesus estava para nascer. Uma curiosidade sombria. Herodes era tão obcecado pelo poder que mandou executar sua própria esposa amada, Mariamne. Matou seus próprios filhos, Alexandre e Aristóbulo, porque temia que eles quisessem seu trono. Dizia-se em Roma que era mais seguro ser um porco de Herodes do que seu filho. O povo judeu vivia sob essa sombra. Eles pagavam impostos a César e impostos ao templo. Eram esmagados por 2 gigantes. Havia revoltas. Havia homens nas cavernas, os zelotes, afiando adagas, esperando um Messias guerreiro que degolaria os romanos. Eles queriam sangue, eles queriam vingança. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava um bebê. Mas nem todos buscavam guerra. Havia aqueles que buscavam sinais. No deserto profundo, perto do Mar Morto, vivia uma seita misteriosa, os essênios. Eles desprezavam a corrupção de Jerusalém. Viviam em silêncio, banhavam-se ritualmente e copiavam as escrituras com obsessão. Eles sabiam que o tempo estava próximo. Seus pergaminhos falavam de uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Eles aguardavam o mestre da justiça. Eles estavam vigiando a terra. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, na antiga Babilônia e Pérsia, outros olhos vigiavam o céu. Os magos não eram reis, nem feiticeiros de contos de fadas. Eram uma casta sacerdotal de astrônomos de elite, conselheiros de impérios.
Por que eles se importariam com um rei judeu? Aqui está o segredo que poucos contam. Séculos antes, o profeta Daniel havia sido o chefe dos sábios na Babilônia. Ele deixou profecias. Ele deixou um cronômetro. A profecia das 70 semanas de Daniel indicava o tempo exato. Aqueles sábios do Oriente possuíam os mapas celestes e os textos antigos. E quando uma conjunção planetária rara, Júpiter, o rei, encontrando-se com Saturno e Vênus na constelação de Leão, iluminou a escuridão, eles entenderam. O rei dos judeus não era apenas um líder local, era um evento cósmico, e eles montaram suas caravanas. Não 3 homens em camelos, mas provavelmente uma comitiva diplomática armada, cruzando desertos perigosos. O céu estava gritando, a terra estava gemendo. Não era apenas política e astronomia. Havia uma fome espiritual devorando o mundo antigo. Os velhos deuses estavam morrendo. Zeus, Júpiter, Apolo, seus templos estavam cheios, mas os corações estavam vazios. A filosofia grega havia trazido perguntas, mas nenhuma resposta sobre a morte. Havia um sentimento global de estafa. O poeta romano Virgílio, décadas antes de Cristo, escreveu em sua 4ª écloga sobre um menino que desceria do céu e traria uma era de ouro. Até os pagãos sentiam, mas no reino invisível, as trevas sabiam que seu tempo estava curto. Nunca se viu tanta possessão demoníaca, tanta doença, tanta opressão espiritual quanto naqueles dias. Era como se o inimigo soubesse que a invasão estava para acontecer. O dragão estava pronto para devorar o filho que haveria de nascer, como diz o Apocalipse. Tudo convergia para uma pequena cidade. Não Roma, não Atenas, mas Belém, a casa do pão. Uma vila de pastores, suja de poeira e esterco de ovelha. O lugar menos provável para o maior evento do universo. E então, a plenitude do tempo chegou. Não houve trombetas em Roma. César Augusto dormia em seus lençóis de seda, achando que era o homem mais poderoso do mundo, sem saber que havia se tornado apenas uma ferramenta para mover um carpinteiro e sua esposa grávida de Nazaré para Belém, por causa de um censo burocrático. A maior profecia de Miqueias foi cumprida por causa de um decreto fiscal. Maria entra em trabalho de parto. Esqueça as pinturas renascentistas limpas e iluminadas. Imagine o frio, o cheiro de animais, a dor real de uma mulher jovem, longe de casa, sem parteira, trazendo à luz o Criador do universo no chão de terra batida. O Deus que fez as galáxias agora precisava ser limpo, alimentado e aquecido. Ele se tornou vulnerável. Enquanto Herodes planejava mortes em seu palácio, e enquanto Roma marchava seus exércitos, no silêncio de um estábulo, o choro de um bebê quebrou os 400 anos de silêncio. A luz não caminhou entre os homens como um gigante. Ela veio como uma semente. E o mundo, o nosso mundo, nunca mais seria o mesmo. A espera acabou. O rei está aqui,